Boa noite, que Jesus, que os amigos espirituais nos amparem, nos assistam e mais uma oportunidade de compartilharmos do conhecimento da doutrina consoladora, da doutrina espírita. Eu trouxe aqui para fazermos uma rápida reflexão, antes de começar o nosso tema, uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel. É apenas uma frase para que nós façamos aqui a introdução do nosso tema. Emmanuel diz assim, no capítulo 22 do livro Caminho, Verdade e Vida: a vida em si é conjunto divino de experiências. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas. E é em cima dessa frase que nós vamos fazer aqui uma reflexão. A vida em si é conjunto divino de experiências. Porque todos nós somos filhos de Deus. Tudo foi criado por Deus. A vida em si é de procedência divina. Imperfeições, erros, problemas é o resultado do livre-arbítrio, do trabalho de construção de cada um de nós, errando e retificando. Mas Emmanuel chama mais a atenção quando ele diz que a aquisição de valores religiosos é a mais importante de todas. E quando nós lemos a mensagem 22, lemos ela toda, nós percebemos que Emmanuel se refere às aquisições e experiências do trabalho, dos cursos, das profissões, das relações sociais, tudo aquilo que faz parte das experiências humanas. Mas de todas elas, a mais importante de todas é a aquisição de valores religiosos. Ora, Emmanuel aqui está colocando em outro esclarecimento aquilo que Jesus já dizia no Evangelho. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão dadas em acréscimo. Essas experiências religiosas que Emmanuel se refere, é o fato de que, para que nós tenhamos o máximo de aproveitamento da nossa encarnação, é prioritário resolvermos as principais questões que trazemos em nós, de onde viemos, porque estamos na Terra, quais os objetivos da vida, o que é que existe após a experiência física. Essas questões bem resolvidas, e para isso a doutrina espírita é o instrumento por demais facilitador, a ajudar-nos a ter equilíbrio emocional, psíquico, equilíbrio emocional, melhor aproveitamento das relações familiares, sociais, em todas as áreas. Estarmos atentos e conscientes de que somos espíritos em passagem por um corpo físico, mas que a nossa origem não é na Terra e não se centraliza aqui a vida. Isso já ameniza uma carga de dificuldades tremendas que nos dias atuais se vive na área das doenças emocionais, né, da ansiedade, da depressão e de outras. Isso estando bem ajustado, como Emmanuel diz, as demais coisas vão se ajustar. E Jesus mesmo já o colocara, referindo-se ao reino de Deus e à sua justiça.
Então, hoje nós iremos falar um pouco sobre o Evangelho no Lar, mas utilizando, sobretudo, as obras de André Luiz e tentando fazer uma análise entre a percepção do mundo espiritual, as interferências do mundo espiritual e o trabalho que nós somos chamados a realizar no cultivo, no trato, no cuidado com o Evangelho no lar. Inclusive, hoje foi entregue uma mensagem, acredito que vocês receberam, campanha do Evangelho no Lar. E tem um roteiro sobre como fazer essa prática na casa de cada um de nós. Mas iniciando as nossas elucidações, nós vamos primeiro fazer uma passagem pelo livro Nosso Lar, que é a primeira obra da série Vida no Mundo Espiritual de André Luiz. E Nosso Lar, no capítulo 48, tem o seguinte título: Culto Familiar. E a história se passa em um encontro de André Luiz na casa de Dona Laura. Dona Laura, com 2 filhas, iriam naquela noite realizar essa prática que não é só daqui da Terra, de nós encarnados, é também do mundo espiritual ao redor da Terra. Então, naquele momento em que estão ali reunidos, possibilitam um fenômeno que é incomum, um desdobramento de um espírito chamado Ricardo, que estava encarnado, mas estava no período em torno dos 7 anos de idade. Nós aprendemos nas obras de André Luiz, sobretudo, que até os 7 ou 8 anos de idade é a primeira fase de conclusão do nosso processo reencarnatório, que se inicia, de fato, até antes do processo gestativo. Mas, vindo à luz, iniciando a nossa caminhada reencarnatória, até os 7 anos de idade, é a primeira infância considerada onde o espírito está ainda solidificando a sua reencarnação. E por isso, facilmente, as crianças têm percepções do mundo espiritual que é natural para esse período. Então, ter amiguinhos invisíveis, ter percepção de espíritos dentro de casa, é totalmente normal. É porque os laços entre corpo físico e corpo espiritual ainda estão em processo de conclusão, de fechamento. Então, facilmente se dá essa percepção do mundo espiritual. Mas, no caso, quando Ricardo tivesse fisicamente adormecido, ele estaria desdobrando-se para encontrar em Nosso Lar a sua futura esposa e os seus futuros filhos. Porque há certo planejamento reencarnatório que se verifica com certas diferenças. Para espíritos que já adquiriram um nível de vivência do bem, de conquistas evolutivas, espirituais, eles habilitam-se a participar ativamente de provas de escolha do seu período reencarnatório face essas conquistas que já tiveram. O que não nos deve surpreender, se assemelha um pouco com o que na Terra se passa conosco, em termos humanos propriamente. Quando estamos na infância,
ou até mesmo início de adolescência, os nossos pais, normalmente, vão escolher a escola onde vamos estudar. Dependendo das possibilidades financeiras e outras, que a criança não tem ideia, serão conduzidas a determinados educandários. Elas não irão escolher a escola, porque elas não estão amadurecidas para isso. Mais adiante, atingido a juventude e já no período pré-faculdade, a escolha do curso, a habilitação para determinada disciplina ou profissão, o espírito já vai poder participar. O jovem já vai poder escolher, porque já tem condições para isso. No mundo espiritual, tem esse paralelo em relação à reencarnação. Para uma grande maioria de espíritos que ainda estão muito apegados aos valores instintivos, aonde as conquistas espirituais são poucas, aí as escolhas da família, do período de quando estarão reencarnados ou não, não irá depender deles, porque eles não têm habilidade para isso. E aí são conduzidos, nos diz André Luiz no livro Missionários da Luz, pela lei geral. E Missionários da Luz, há uma reencarnação lá de Segismundo, onde ele participa, ele sabe os pais que vão acolhê-lo por possibilidades que ele havia adquirido. Mas ali mesmo, André, junto com o instrutor Alexandre, diz, olha, para a maioria prevalece a lei geral, a lei de causa e efeito, onde os espíritos são atraídos para lares e famílias que vão estar mais adaptados às suas necessidades evolutivas e provacionais. Mas aí, voltando a esse capítulo sobre o culto familiar, Ricardo desdobra-se e vai encontrar-se em nosso lar no momento em que estavam realizando esse culto familiar. E desse encontro nós separamos apenas uma parte que destacamos como mais importante. É que, desdobrado com 7 anos de idade, ele se apresenta no corpo espiritual adulto de quando ele saiu de nosso lar. E ali os filhos que o reconhecem, as filhas, dizem ao Ricardo, papai, diga o que você mais gostaria, para que nós peçamos a Deus pelo Senhor. E aí o pedido de Ricardo é o que causa mais impacto. Porque ele disse, minhas filhas, se houvesse algo para eu pedir, o que eu posso pedir é que peça ao Senhor para que eu não tenha facilidades na vida. Para que o aproveitamento máximo da minha experiência encarnatória não seja no campo de facilidades, mas de dificuldades. Porque, meus amigos, há, de certo modo, um nível de provas geradoras de fracassos reencarnatórios muito mais associados à riqueza, a facilidades materiais do que as dificuldades. E por isso Ricardo preventivamente diz isso às suas futuras filhas. Bom, a outra passagem, essa está em 3 capítulos sobre o Evangelho no Lar, é no livro Os Mensageiros.
o segundo livro da série André Luiz. Os 3 capítulos são o 34, Oficina de Nosso Lar, o 35, Culto Doméstico, e o 36, Mãe e Filhos. Vamos falar um pouco sobre cada um deles, para a gente se contextualizar dentro dessa importante prática que semanalmente nós somos chamados a um dia por semana, pelo menos, separar um espaço de 30 minutos, 40 minutos no máximo, para, através de uma prece, de uma leitura do Evangelho, de um comentário sobre o texto lido, concluindo com uma prece, normalmente se colocando um copo, uma jarra de água para fluidificar, é a prática que todos nós somos chamados a ter. A prática do culto do Evangelho no lar. Mas então, no livro Os Mensageiros, esse capítulo Oficina Nosso Lar. O instrutor espiritual de André Luiz nessa obra é Aniceto. E ele vai, o André, para aqui na Terra, entre nós, auxiliar determinadas situações, determinadas experiências que vão sendo narradas no livro Os Mensageiros, e, claro, evidencia esse trabalho de parceria que há constante entre o mundo físico e o mundo espiritual. A todo momento, nós estamos influenciando e recebendo influências. Participamos ao longo do dia e da noite, quando vamos dormir, desse intercâmbio profundamente produtivo, aonde, através do nosso esforço de superação, de aquisição de valores espirituais, vamos nos tornando melhores parceiros dos espíritos do bem. Então, a Oficina Nosso Lar era uma casa na qual Aniceto, André Luiz, Vicente, que é um amigo de André Luiz dessa excursão, iriam pernoitar para dar prosseguimento a outras atividades. E eles se dirigem, e aqui isso é muito importante, a uma casa em particular. Era a casa de Dona Isabel. Dona Isabel era uma viúva. Há 3 anos que o seu esposo partira para a realidade da vida maior. Mas, desde a união de Dona Isabel para a constituição do seu lar, eles estabeleceram uma união profundamente espiritual. O casamento que gerou 5 filhos não tinha sido de maneira nenhuma obra do acaso, mas de um planejamento. Então, Dona Isabel ficara viúva. Uma filha de 16 anos. Um rapazinho de 12 anos. Outra filha de 10 anos. Outra filha de 7 anos. E mais outra filha de 5 anos de idade. Isso nos anos 30, 40, em que a obra foi escrita, porque aqui entendamos bem, as histórias que André Luiz narra nesses livros, ele utiliza-se de pseudônimos, porque são histórias reais, de espíritos que vivenciaram esses fatos entre nós. Mas então, Dona Isabel tinha essa família, estava viúva, mas a sua casa
possuía uma característica que André Luiz identificou logo de pronto. Quando se aproximaram, mesmo sendo uma casa modesta, havia em torno da casa uma espécie de clarão, de luminosidade. E quando ele chega lá com Aniceto, ele começa a entender as diferenças daquela casa. Primeiro porque ele diz assim, facilmente, André Luiz, no livro Nosso Lar, tinha visitado a sua casa. Claro que ele teve aquela surpresa porque a esposa já tinha se casado de novo, a ex-esposa. Mas agora, na casa de Dona Isabel, quando ele chega, ele não consegue entrar. Havia uma espécie de barreira magnética. Essa barreira magnética só foi possibilitado que Aniceto, André, Vicente entrasse porque um espírito que estava na porta autorizou. Esse espírito era justamente o ex-esposo de Dona Isabel. E André narra para nós essa surpresa, porque ali havia uma espécie de barreira magnética. Mais adiante a gente vai entender que nos nossos lares, ao estabelecermos de fato a prática do Evangelho no lar, nós criamos vibrações, fluidos e magnetismo que protege a residência como um todo de intromissões espirituais deletérias ou doentias, que ao se aproximar percebem esse campo magnético protetor. Mais em especial aqui na casa de Dona Isabel, nós vamos entender por quê. Pelo fato de que ela, além da prática do Evangelho no lar, ela exercia na sua família um nível de cuidados, desde o uso da palavra, ao que se realizava dentro daquela casa, a educação dos filhos e o trabalho de evangelização deles. Mas aí, essa é a primeira parte que citamos, a oficina Nosso Lar. A casa dela tinha um nível de vibração que possibilitava os espíritos do bem descansarem na sua casa para dar prosseguimento a outras tarefas que deviam realizar entre nós, como estava acontecendo com essa excursão de André Luiz, Aniceto e Vicente. No capítulo seguinte, culto doméstico, vai trazer algumas lições importantes. A primeira delas é que André Luiz narra que Dona Isabel, olhando a hora, estava entre 6 e 7 horas da noite. Era a hora que ela tinha separado para o Evangelho no lar. Ela que estava tricoteando, abandona costura, tricô e chama os filhos para a mesa, para o Evangelho. E a primeira lição mais importante é: Dona Isabel passava muitas dificuldades financeiras. Nós iremos ver alguns detalhes adiante. Mas as questões de aquisição espiritual do Evangelho têm prioridade. Mesmo tendo necessidades grandes, deu a hora, ela encostava. Vamos cuidar agora da parte espiritual. Indiretamente é uma lição dirigida a qualquer um de nós, quando a gente percebe conflitos entre interesses materiais e interesses espirituais. Nós temos que ter um relativo equilíbrio em relação a isso. Sobretudo vivendo numa sociedade profundamente materialista.
uma sociedade voltada completamente para o imediatismo, para a satisfação, para o prazer, e os valores espirituais colocados em último lugar. Mas aqui Dona Isabel já fica essa lição para nós. Ela coloca de lado a costura, chama os filhos para o Evangelho. Ora, as 4 filhas vão contentes, mas o menino de 12 anos, ele vai como quem está cumprindo o dever. Ele não vai achando bom. E a espiritualidade presente ali, André Luiz, Vicente e Aniceto, diz, olha, as 4 meninas vieram de nosso lar. São espíritos com afinidade com a mãe. Mas o menino veio de lugares espirituais difíceis. Claro, ele não foi acolhido naquela família por acaso. Mas mesmo sendo acolhido ali, tratado bem por Dona Isabel como todos os filhos, ele estava agora com 12 anos. E já tentava eclodir nele as tendências ruins que vêm do seu passado encarnatório. Mas ele vai, porque Dona Isabel sabia também colocar a ordem. Então vão para o Evangelho. Dona Isabel convida uma das filhas para fazer a prece, onde uma delas faz a prece rogando a Jesus a bênção do pão espiritual, importante para todas elas. E Dona Isabel convida a mais velha para fazer a leitura de uma mensagem e trazer algum comentário, alguma notícia que pudesse ser tratada durante o Evangelho. E é o que vai acontecer em seguida. Dona Isabel abre o Evangelho ao acaso, entre aspas, porque naquele momento ela já estava sendo intuída por um espírito que iria conduzir os comentários do Evangelho. Na obra é o espírito Fábio Aleto, é esse o nome que dão a ele. Quando ela vai abrir ali o Evangelho, o Fábio, colocando a mão sobre a sua fronte, a fronte de Dona Isabel, ela escolhe o texto que era adequado àquele culto. Bom, feito a leitura por uma das filhas, e aqui é importante salientarmos isso. O Evangelho no lar feito numa casa aonde os pais sejam espíritas é por mais importante a presença dos filhos menores. Quer gostem ou não gostem, como acontecia no Evangelho aqui com Dona Isabel. Às vezes, numa casa onde só a pessoa é espírita e os outros não são, o Evangelho pode ser feito também só por aquele que é espírita. Afinal, como nós vamos vendo nesses textos de André Luiz, nunca se está só na prática do Evangelho no lar. Há sempre a presença de espíritos benfeitores e, às vezes, de espíritos familiares. No caso de Dona Isabel, o seu ex-esposo estava lá, dando também assistência durante o Evangelho. Mas então, feito a leitura do Evangelho, caiu no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 31, que era sobre a semente de mostarda.
a menor de todas, que se transforma numa árvore imensa, foi pedido também a leitura de alguma notícia. E aí, no caso narrado no livro Os Mensageiros, era uma notícia de uma jovem que houvera cometido suicídio, aonde foi colocado que tinha sido por muito amor. E Dona Isabel vai comentar o ocorrido. Primeiro, claro, ela diz que a jovem estava equivocada. Ninguém faz o mal ou ninguém se mata por amor, mas por uma paixão desequilibrada. E que, na verdade, não se deveria julgar ela. Inclusive, Dona Isabel aproveita para sugerir ali que a jovem deveria ser alvo de preces, de oração. E, afinal de contas, só Deus é que pode julgar. Nenhum de nós pode julgar. Ninguém sabe o que é que ocorre por trás das experiências humanas de cada um. Mas aí, feitos os comentários, quando vai para o capítulo 36, Mãe e Filhos, Dona Isabel abre a oportunidade dos filhos participarem com perguntas. E aí uma das filhas mais novas de Dona Isabel, a Marieta, diz: mamãe, eu queria entender uma coisa. Por que é que nós só temos, durante o dia, uma refeição? Eu soube que na casa de Dona Fausta, eles lá têm 2 refeições. A minha irmã, aí cito o nome da irmã mais velha, disse que na época que papai estava vivo, ou entre nós também tínhamos 2 refeições. Aquela pergunta, a princípio, e é natural, sensibilizou Dona Isabel. Mas aí ela diz assim: Marieta, você tem se preocupado demais com coisa de menor importância. Mesmo nós tendo apenas uma refeição, a nossa refeição é abençoada por Jesus. Todos nós temos saúde e por isso todos nós somos gratos a Deus. E aí uma das outras filhas disse: mamãe, tem muita gente que fica doente por comer muito. A gente, pelo menos, não fica doente. O que já amenizou a situação para Dona Isabel. Mas aí ela disse: mas o importante de tudo é que, mesmo com uma refeição, nós estamos muito bem. Mas aí, meus amigos, o rapazinho de 12 anos, que era o que veio de esferas espirituais mais densas, mais problemáticas, disse: mamãe, a senhora pode me explicar o que é pobreza? E aí Dona Isabel diz: olha, a pobreza representa uma experiência de bênçãos para todos nós. Porque através da pobreza nós encontramos os verdadeiros amigos. Nós aprendemos a trabalhar os valores das virtudes da humildade e faz uma série de explicações para o rapazinho, chamado de João. E aí João diz: mas eu não concordo com a senhora, não. Porque lá na minha escola,
Até quem está no jardim da infância não pensa do jeito que a senhora está dizendo, não. E aí Dona Isabel diz, olha, João, nós não estamos no jardim da infância e aqui, em nosso lar, em nossa casa, você tem que aprender aquilo que nós sabemos que é o certo. Bom, o João fica meio amuado, mas logo em seguida ele ainda acrescenta o seguinte, olha, quando eu vim da escola, eu me encontrei com o seu Moacir. Ele disse que gostaria muito de alugar esse quarto, tinha um quarto lá onde estavam realizando o Evangelho. Ele disse que alugaria esse quarto para colocar móveis. Pelo menos nós teríamos mais dinheiro. E aí Dona Isabel diz, olha, João, esse espaço aqui é dedicado e reservado desde quando seu pai estava entre nós. E nós não iremos alugar esse espaço aqui não, que é direcionado para as nossas práticas do Evangelho. E aí uma das meninas diz, mamãe, não deixa ele alugar não. Ela diz, olha, ele não vai alugar e se ele insistir, ele vai ser reprimido. E esse assunto está encerrado. E realmente ali, naquele quadro, a lição geral que fica do culto do Evangelho é essa possibilidade de estimularmos a participação de todos ou de alguns que estão ali durante o Evangelho, ora fazendo a prece, fazendo a leitura, outro fazendo o comentário, outro fazendo a prece final, mas de um modo que todos possam participar. Então, nós saímos dessa experiência do livro Os Mensageiros e vamos ver também, em relação ao Evangelho no lar, uma referência importante no livro No Mundo Maior. No Mundo Maior, nós temos a seguinte passagem. Está no capítulo 8. O título é No Santuário da Alma. Então, é também uma obra da série André Luiz. E lá no Santuário da Alma, André Luiz vai narrar para nós, junto com o instrutor Clarencio, a realização do culto numa casa. E aí ele vai dar apenas alguns detalhes que eu vou lembrar a vocês. É de que quando André Luiz chega com o instrutor na casa, ele percebe também essa claridade envolvendo o ambiente. E ali estava um homem, a sua esposa e um rapaz, justamente no momento em que realizavam o culto do Evangelho no lar. Esse rapaz no livro é chamado de Marcelo. A família de Marcelo, o pai e a mãe, eram espíritas, mas outros dois filhos que tinham não eram e nem se interessavam. Marcelo estava agora com 17 anos de idade, mas já havia um bom tempo que despertaram o interesse por estudar e conhecer o Espiritismo. Resumindo de forma rápida, Marcelo, quando ele entrou na puberdade, 12, 13 anos de idade, ele começou a ter crises epiléticas. Mas no caso dele em particular, essas crises vinham provenientes de influências espirituais.
de um processo obsessivo. Claro, ele teve o maior empenho em trabalhar a espiritualidade nele. Isso facultou a diminuição das crises. Participava ativamente do evangelho no lar com os pais. Naquele momento, inclusive, o pai dele, quando termina o evangelho, diz: "E aí, como você está?" E se referia a crises que ele antes tinha, principalmente à noite, quando ia dormir. E ele diz: "Graças a Deus, não tenho tido mais crises." Eu noto que na medida em que eu me empenho mais no estudo, no esforço da prática do bem, eu me sinto fortalecido e não tenho essas crises. Mais adiante vai evidenciado nesse livro, no capítulo No Santuário da Alma, como as crises se davam quando ele estava dormindo, com a aproximação de espíritos inimigos do seu passado espiritual. Mas aqui o nosso caso que queremos destacar é que nesse livro também é feita essa referência à prática do Evangelho. Outro livro que também nos leva a considerações é o livro Entre a Terra e o Céu. No capítulo 31, Nova Luta. O capítulo 31 do livro Entre a Terra e o Céu vai narrar quando um jovem chamado Mário. Mário era enfermeiro. E naquela noite, Mário atendera a uma filha de uma senhora chamada Antonina. E Mário ficou tão sensibilizado com a situação de Dona Antonina que ela chegou lá para ser atendida. Ela tinha 3 crianças menores. Uma delas, que teve uma crise pulmonar, foi atendida por Mário, e Mário se prontifica em levar elas até a residência delas. E aí vejam o que vai se passar, meus amigos. Quando chega na residência de Antonina, é claro que tudo aquilo não tinha sido apenas uma coincidência. Quando nós lemos o livro, sabemos que Mário e Antonina tinham experiências que os aproximaram. Por isso, quando Mário entra na casa de Antonina, sente-se num estar muito grande. E na conversa que vai se dando ali, ele toma conhecimento que Antonina houvera ficado viúva há algum tempo. Mas, meus amigos, quando dá 8 horas da noite, Dona Antonina faz algo que é colocado para nós também como exemplo. Vejam só, Mário, ela não tinha ideia de religião de Mário. Mário seria um católico pouco praticante, mas quando dá 8 horas, ela olha a hora e diz: "Olha, meu amigo, nós temos nesse horário um culto evangélico, um culto do Evangelho. Nós gostaríamos muito que você pudesse participar." E Mário se prontifica a participar, o que vai ser um grande benefício para ele mais adiante. Porque naquela noite, o tema aberto para os comentários foi sobre o perdão, sobre a reconciliação. Reconciliai-vos com teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Mas a lição que queremos destacar aí é quando no horário do Evangelho no lar, em nossa casa, chega uma visita, ou tem alguém que habitualmente não sabe nem, não tem ideia do que é o Evangelho no lar,
E às vezes, se não tivermos esse esclarecimento que estamos compartilhando aqui, a gente tenta adiar o horário do Evangelho, ou até deixar para o dia seguinte. Não se sentir à vontade de convidar aquele que não conhece, quando, na verdade, o certo é realizar no dia e no horário e convidar a pessoa à visita ou aquele que está ali entre nós a participar. Se ele não quiser, nenhum problema. Mas não evitar de realizar o Evangelho porque tem alguém de fora em casa. Então ali Dona Antonina chama Mário e foi um enorme benefício. Primeiro porque os comentários que houve de Dona Antonina, ressaltando o trabalho de enfermeiro que salva vidas e que por isso mesmo não poderia ter inimigos. Aquilo ali choca sutilmente a Mário, porque Mário tinha um problema sério com alguém. E mais adiante no livro a gente tem um esclarecimento. Mas o destaque maior dado, meus amigos, é da importância de não se usar desculpa nenhuma para não realizar o Evangelho. O dia e o horário, a disciplina e a regularidade são fundamentais para a assistência dos espíritos do bem e que se somam à família no momento do culto. Eu me lembrei agora, finalizando aquela experiência de Dona Isabel, quando a filhinha mais nova, de 5 anos, diz: mamãe, eu me lembro que quando Dona Joana nos deu um bolo, eu vi que papai também estava ajudando a segurar o bolo. Dona Isabel tinha certas percepções mediúnicas também, que tinham sido reduzidas a benefício do trabalho educacional junto aos filhos. Mas aí ela se lembra que naquele momento do bolo ela também tinha tido a percepção de que aquele que houvera sido seu esposo também estava ali. E aí a indicação para todos nós dos benefícios dessa prática. Na verdade, o incentivo maior é porque o nosso lar pode se tornar ponto de apoio, de passagem de espíritos iluminados, de espíritos do bem. Desde que o ambiente dentro de casa esteja valorizado pelas boas conversações, por o trato afetivo equilibrado entre os cônjuges, entre os filhos, por estar se trabalhando de forma consciente a atmosfera, o clima vibratório da casa. Os benefícios realmente são inumeráveis. Então, finalizando essas considerações, que foi um passeio aí rápido por essas obras de André Luiz, nós percebemos, na verdade, inclusive, eu não posso esquecer, eu estive acompanhando uma transmissão do Facebook da AME. Acredito que nas terças-feiras, às 8h30, o nosso irmão Edson coloca no ar um estudo à semelhança do culto do Evangelho no lar, em torno do Evangelho. Ainda existe, Edson? Olha, Edson aí, confirmando. Bom, o importante é que pelo menos um dia, meia hora, em torno de meia hora, o espaço que nós precisamos reservar.
a certeza de que a constância e a disciplina propiciará, sem sombra de qualquer dúvida, assistência e amparo espiritual. No momento em que nós estaremos abrindo portas à convivência dos bons espíritos. Deixamos aqui esse incentivo nesse início de ano, muito importante para aqueles que ainda não tenham iniciado essa prática, para nesse mês de janeiro. É uma excelente prática e um hábito que trará benefícios inumeráveis a toda a família. Que Jesus, os amigos espirituais, nos amparem hoje e sempre.